Um parênteses irritante. Abramos um parênteses. A mistura de raças muito diversas é, na maioria dos casos, prejudicial. Ante as conclusões do evolucionismo, ainda quando reaja sobre o produto o influxo de uma raça superior, despontam vivíssimos estigmas da inferior. A mestiçagem extremada é um retrocesso. O indo-europeu, o negro e o brasílio-guarani ou o tapuia exprimem estádios evolutivos que se fronteiam. E o cruzamento, sobre obliterar as qualidades preeminentes do primeiro, é um estimulante à revivescência dos atributos primitivos dos últimos. De sorte que o mestiço, traço de união entre as raças, breve existência individual em que se comprimem esforços seculares, é quase sempre um desequilibrado. E aí, Michele, tudo bem? Tudo bom? Como é que tu estás, José Passato? Bem também. Vamos começar apresentando quem é a Michele e de onde ela fala. A Michele é Michele Correia, natural da cidade de Aceguá, uma cidade fronteiriça com o Uruguai, de fronteira seca. Já reside há 13 anos na cidade de Bagé, que é uma das cidades polos da região da Campanha. É estudante de licenciatura em filosofia, acompanha os grupos de juventude aqui na Diocese de Bagé. Tem uma graduação em engenharia, a partir dessa graduação em engenharia de produção também já caminhou um pouco com os grupos de economia solidária, tem uma militância junto com os movimentos sem terra e o movimento dos pequenos agricultores, sempre nessa caminhada das pastorais sociais, dos movimentos sociais. E é uma importante voz sobre negritude aqui no Rio Grande do Sul. Eu lembro, não faz muito tempo, teve uma novelinha, Senhora do Destino, acho, que a Nazaré ia fugir para o Rio Grande do Sul, porque lá só tinha loirinho de olho azul. Nazaré Tedesco. Não por acaso o sobrenome é Tedesco. Sempre causa uma surpresa quando eu me apresento como uma mulher gaúcha. Se tem muito forte, fora do Rio Grande do Sul, a imagem da mulher gaúcha muito ligada à Xuxa, Gisele Bündchen. É difícil das pessoas compreender que há uma presença de negritude aqui no Rio Grande do Sul. E até porque, embora haja presença de comunidades negras em todo o estado, na região da fronteira temos comunidades de imigrantes, mas a grande maioria, a formação do povo aqui é uma formação negra. Eu sempre brinco que há dois Rio Grandes do Sul. Há um Rio Grande do Sul da metade norte com uma forte presença de imigrantes europeus e na metade sul, que é uma mistura de negritude, portugueses, indígenas, espanhóis. Aqui é um povo muito mestiço, pode-se dizer. Tu sabe que eu tô como representante da região norte e eu tenho a dizer que tem uma comunidade forte ali na Restinga de negros. O bairro onde eu moro aqui é Feitoria, uma referência à fazenda do imperador. Moro na estrada do Quilombo. Os negros são lembrados em tudo, embora eu more numa cidade que se vanglorie de ser o berço da imigração alemã no Brasil, que é São Leopoldo. Há uma ideia de que quando os migrantes chegaram no Rio Grande do Sul não houvesse ocupação, mas havia uma presença, sim, das comunidades negras e das comunidades indígenas. Se for olhar a história do Parque da Redenção, a própria história do mercado público, ela perpassa a história da negritude. Não há como se pensar uma história de Porto Alegre sem pensar a história do povo negro. Hoje, essa região ainda consegue manter os nomes, né? Mas há uma preocupação que no futuro vá se fazendo a troca dos nomes. Nós já tivemos esses processos em outras cidades, em outras regiões. Se olhar mesmo São Paulo, se olhar o bairro da Liberdade, que tem essa presença e hoje é muito lembrado pela comunidade japonesa, ele era um bairro majoritariamente negro antes, ele tem toda uma história negra anterior. Então, esse processo de apagamento de uma história, de um passado, a partir de uma presença migrante, é um desafio para as populações negras, né? Da gente reexistir, reafirmar a nossa existência, a nossa presença nos espaços. Legal que o pessoal que está assistindo já percebeu que a nossa convidada chegou chegando, né?
Bom, isso é bom, isso é muito bom. Isso Me conhece, né, Possato? é importante. Já com a Adelaide eu tinha feito uma conversa em que ela já chegou também misturando tudo e é assim que é a nossa vida transparece aqui nesse diálogo. Tu também, não sei se tu é colunista do Brasil de Fato, mas tu tem publicado alguns artigos lá, né? Eu publico alguns artigos a partir da caminhada que eu tenho com os movimentos sociais, especialmente com o movimento dos pequenos agricultores. O Brasil, de fato, ele é organizado e mantido por essa proposta, né, de acompanhamento dos movimentos sociais, e eu comecei escrevendo para a Rede Soberania, que é a rede que surgiu ali naquele processo de prisão do Lula, durante o julgamento em Porto Alegre, lembrando muito a Rádio da Legalidade, do Brizola, e aí a gente começou esse desafio de dar visibilidade para outras vozes. E eu sou uma dessas vozes que, a partir da escrita, tento fazer as provocações a partir do meu lugar de fala, do meu lugar de mulher negra dentro desses espaços. Geralmente eu escrevo ou sobre a temática negra ou sobre a temática da educação, em virtude de eu ser graduanda de filosofia. E é importante tu mencionaste aí lugar de fala, porque tá um debate muito intenso sobre isso ultimamente. Só que é uma ferida tão aberta que às vezes não dá para discernir quem é que está tentando falar em lugar de e quem está tentando dialogar. E aí se rechaça qualquer tentativa de diálogo. Eu recorro sempre a duas teóricas que abordam um pouco o lugar de fala. Djamila Ribeiro, especialmente, que tem um livro, tem uma obra sobre o lugar de fala, e a Márcia Tiburi. Todo mundo tem lugar de fala, né? E é importante que cada um reconheça o seu lugar de fala. Nós temos o particular e o universal. O falar em lugar de não é ocupar lugar de fala. Cada um tem o seu lugar de fala. O meu lugar de fala é de uma mulher negra da região da fronteira com o Uruguai. Se for olhar o lugar de fala de uma mulher da fronteira com Santa Catarina ou da fronteira com a Argentina, ela possui lugar de fala dela. E aí as experiências, as vivências serão diferentes. Os pensamentos poderão ser parecidos, as propostas, as opressões, as dificuldades, mas há singularidades que são de cada um. O lugar de fala parte desse conceito de particular. O diálogo tem que ter essa dialética entre particular e universal, e cada um tem que se reconhecer nesse espaço. Tu sabe que a primeira pessoa a escrever pelo viés abolicionista foi uma mulher negra da época do José de Alencar. A Maria Firmina dos Reis escreveu Úrsula muito antes do Castro Alves pensar em escrever o Navio Negreiro. Não se compara o peso do que ela tem para dizer com o do Castro Alves, que era um homem branco da elite brasileira, que estava preocupado não necessariamente com os negros, mas em derrubar a monarquia. E aí entra um segundo elemento. Quando Maria Firmina escreveu, ela era um concurso de romancistas e ela assinou só com o sobrenome. Talvez se ela tivesse assinado com o nome dela, talvez ela não tivesse vencido. Só se descobriu que era uma mulher após sair o resultado. Então, essa artimanha de tu estar nos espaços, de tu ser resistência nos espaços, e que sempre foi muito forte no processo abolicionista do Brasil. Isso é um outro silenciamento. E eu conheço poucas obras que tragam esse elemento. E há uma discussão muito forte quanto à presença e o silenciamento das mulheres nessa época. Nós tivemos uma controvérsia agora, uns 2 anos atrás, sobre a figura da Luísa Maim, a mãe de Luiz Gama, que há setores desse desgoverno, que quando ela foi indicada para ser reconhecida como heroína brasileira, que dizem que ela nunca existiu, que ela é uma lenda. Não há documental que comprove a existência de Luísa Maim. Quando a gente faz todo um resgate, a partir dali da revolta dos malês, a respeito da presença e da forma como ela era uma líder. Consegue dar visibilidade para alguns outros escritores negros desse período, como José Bonifácio, como André Rebouças, mas o resgate da presença das mulheres ainda é muito difícil. A Maria Firmina a gente conseguiu o reconhecimento, mas muito no mérito de ter sido a primeira mulher negra a escrever, mas ainda não consegue o reconhecimento da obra, Úrsula em si.
Ainda no campo da literatura, o exemplo maior é o que disse o José de Alencar, não o que ele escreveu na sua obra, porque na sua obra o negro não aparece, ou quando aparece é muito lateralmente, mas o que ele escreveu o que ele disse enquanto deputado, né, enquanto pessoa política, pública. Sem a escravidão africana e o tráfico que a realizou, a América seria ainda hoje um vasto deserto. A raça africana entrou neste continente e compôs em larga escala a sua população. Eis um dos resultados benéficos do tráfico. Esta ideia do ventre livre é sinistra, senhores. Não defendo aqui unicamente os interesses das classes proprietárias. Defendo, sobretudo, essa raça infeliz que se quer sacrificar. A gente conhece também toda a questão da discussão em torno do Monteiro Lobato, por causa dele, não só da sua obra ser racista, mas ele se posicionar como um racista. Mas a gente não percebe que houve um período muito grande do início da República Brasileira em que se tentou provar que o negro, e principalmente o mestiço, era uma raça inferior. Eu fiz uma pesquisa na obra do Cortiço, do Aloysio Azevedo, busca na ciência, ou numa pseudociência, né, explicação sobre o grande problema do Brasil para avançar nas questões sociais. E para eles, o grande problema do Brasil é o povo brasileiro. Só que por povo brasileiro, eles entendem o não branco. E ali eu fiz uma pesquisa colocando raça superior no texto em PDF. E vieram 2 citações, eu vou trazer uma delas aqui. Há um romance do Jerônimo, português, com a Rita Baiana. Aí fala dessa paixão entre os dois, que é uma paixão muito forte. Tem um trechinho que fala assim: desde que Jerônimo propendeu para ela, fascinando-a com a sua tranquila seriedade de animal bom e forte, e o sangue da mestiça reclamou os seus direitos de apuração. E Rita preferiu no europeu o macho de raça superior. A mulata, por outro lado, era o prazer, era a volúpia, era o fruto dourado e acre desses sertões americanos, onde a alma de Jerônimo aprendeu lascívias de macaco e onde seu corpo porejou o cheiro sensual dos bodes. Além da zoofilia pegando fundo aí no texto do Aloysio Azevedo, essa ideia da bestialidade associada à miscigenação da nossa raça, mostrando então desde sempre o branco europeu como a raça superior. A obra O Cortiço, onde é retratada a Rita, e não só a Rita, mas a Bertoleza, que tem um romance com o João, que também é um macho de raça superior, ele acaba mitificando a mulata, a lasciva, a hipersexualização, esse rendimento, esse apaixonamento pelo europeu, pelo homem branco, é construído muito a partir do Cortiço. O Cortiço é a primeira obra no qual fica marcadamente a presença da mulata, a expressão na palavra, né? E aí, se a gente olhar o que é a mulata, é o híbrido do burro com a égua. E essa é uma palavra que foi apropriada na nossa cultura, e principalmente depois, ao longo dos anos, vinculado com o carnaval, e é muito comum o uso dessa palavra para se referir às mulheres negras sem se fazer a reflexão. A literatura acabou assumindo essa palavra, e há uma dificuldade, eu acho, hoje, da gente conseguir ressignificar ela, quebrar, separar esse termo da hipersexualização da mulher, ressignificar até mesmo essa hipersexualização, é muito difícil quando a gente ainda vive um contexto de forte violência contra a mulher negra, né? O Cortiço não é a única obra que trabalha essa imagem da mulher negra, né? Exato, e eu peguei inclusive essa obra porque, como tu disseste bem, começa aí já com uma má intenção, né? A de provar cientificamente a inferioridade dos negros e do povo mestiço em geral, né? Até eu li no início um trechinho dos Sertões de Euclides da Cunha, que começa com o sugestivo subtítulo de um parênteses irritante. Quando a gente fala em racismo estrutural, racismo institucionalizado,
racismo cultural, lá vem a galerinha do politicamente incorreto dizer que a gente está de mimimi. Provavelmente, se a gente nunca leu, ou se leu, leu aplaudindo esses autores que eu acabei de citar. Eu fico com a segunda opção. Foi muito forte no pós-abolição o projeto de eugenia, né? O projeto de branqueamento, o projeto de melhoração da raça. Houve um processo e nesse processo a literatura também foi ferramenta. A literatura normatiza algumas coisas, naturaliza algumas coisas. Então, nada facilitaria mais esse processo de branqueamento, de purificação da raça, do que tu induzir as mulheres negras a se apaixonarem por homens brancos, a se envolverem como homens brancos e terem filhos de homens brancos. Claro que isso foi fracassando, porque a genética não segue essa lógica, e nós hoje somos mais de 50% da população brasileira. E a gente vê em alguns discursos, né, nós que somos da área da educação, o retorno dessas falas, né? Quando um ex-ministro dizia esses dias que não gosta de que se fale de povo indígena, de povo negro, ele traz de novo essa construção. Ele, eu tenho certeza, se ele leu algum livro na vida, foram desses autores. Eu tenho certeza que o Carluxo leu isso, que o Weintraub leu isso. Acho que talvez não tenha lido a obra toda, porque não são livros simples, não são livros pequenos, mas a gente sabe que sempre existe as resenhas, né? E sempre existe os resumos, os documentários, os videozinhos. Eles têm conhecimento dessas obras e eles usam esses recursos, se não os próprios, os seus seguidores. E essa é uma batalha que nós, mulheres negras, estamos construindo dentro das academias. Eu acho que talvez por isso signifique um pouco o indicativo da portaria, do último canetaço. Eu acho que é para dizer assim, parem, nós não queremos vocês. A gente está vivendo um governo que, num período de pandemia, consegue ficar sem o ministro da Saúde, sem o secretário da Cultura, parece que hoje foi empossado o novo secretário da Cultura, mas, né, enfim, e sem o ministro da Educação, e agora a proposta de querer incorporar o Ministério da Educação a um outro ministério, a questão dos direitos humanos entregues a uma Damares da vida, e a Fundação Palmares entregue a um lunático também que disse que chama sua própria categoria de macumbeiros, como se isso fosse ruim, inclusive. Eu acho que isso é uma prova de que esse contexto no qual surgiram, onde foram escritas obras como o Curtiço, o contexto onde José de Alencar foi deputado, foi eficiente esse processo. O presidente da Fundação Palmares é o reflexo disso. Ele é um livre escravo. Tanto é que ele diz que nós, negros, deveríamos ser agradecidos aos senhores de escravos e agradecidos ao processo de escravidão, que nós vivemos em condições dentro da escravidão brasileira melhor do que nós vivíamos no continente africano. Tamanho é esse processo de opressão a partir da literatura, e eu coloco a partir do ambiente de escolar, né? Esse cidadão, ele tem no histórico familiar dele um processo de militância dentro do movimento negro. O pai dele é referência dentro do movimento negro. Então, a gente vai vendo como que o processo de opressão que vai nos dividindo e que vai nos minando, mesmo 132 anos após a abolição, as ferramentas usadas naquela época ainda surtem efeito. Tanto é que o Cortiço é uma obra clássica da nossa literatura, é uma obra cobrada em vestibular, é uma obra que a gente estuda no ensino médio, no ensino básico, mas que não se faz essa discussão racial dentro dessa obra. A discussão que se tem em torno do Cortiço é o estilo do escritor Aloysio Azevedo, que tem a ver com as características do naturalismo, né? Então, uma delas é de registrar as coisas com um olhar neutro. E aí se exige que o professor apresente essa obra também como olhar neutro, o mesmo olhar neutro que branqueou Machado de Assis.
Paulo Freire, para mim, foi cirúrgico na pedagogia do oprimido, justamente quando ele coloca a conscientização, passa por esse processo de tu reconhecer que o maior desejo do oprimido é se tornar opressor. Ele primeiro tem que reconhecer o opressor que ele carrega nele, para depois ele começar um processo de libertação. O processo de se reconhecer como negro passa por isso. Tu tem que te reconhecer negro, tu tem que reconhecer a opressão que tu sofre, tu tem que decidir fazer esse processo. Alguns aceitam fazer esse processo de reconhecimento, que é extremamente doloroso. Outros preferem a negação, que é o caso do cidadão da Fundação Palmares. Ele assume a identidade que foi imposta e foi dada para ele e fica ali dentro daquele, que eu brinco que é dentro da senzala, que é o lugar onde ele se sente seguro. Diferente de quem quer fazer o processo de libertação, que é quem vai buscar o caminho do quilombo. Embora a gente não tenha o quilombo na figura, que é o quilombo do período colonial, nós temos hoje os quilombos, que são os movimentos de negritude, são os grupos de Islã, são os grupos de feminismo negro, né? São os grupos dentro das academias, dentro das faculdades, que se reúnem para fazer uma teologia negra, para fazer uma filosofia negra, para debater a literatura a partir do olhar da negritude, são os novos quilombos. E a literatura tem esse elemento que nos ajuda a fomentar esse processo e a trazer esses elementos e fazer essas discussões, fazer esses confrontos com o sistema imposto nessa perspectiva de construir uma nova realidade, de construir um novo processo. A gente separou ali Casagrande e Senzala. O que você teria a falar sobre essa obra para a gente, e daí mais alguma coisa que tu queira falar para a gente ir encaminhando para os finalmente? Casagrande é um segundo marcador, e é um marcador ainda mais importante do que o Cortiço, porque ele, além de ser um marcador literário, ele é um marcador político. Ele é uma referência lida pela direita e pela esquerda no Brasil. E no Casagrande e Senzala, Gilberto Freire defende a nossa mestiçagem como algo positivo. Ele já dá um outro viés, que ele traz esse olhar como uma qualidade. Porém, ele nega a violência contra as mulheres negras. Ele nega o estupro dentro do processo escravocrata. O que ele apresenta? Ele apresenta a mulher negra como uma mulher lasciva, como uma mulher muito quente, muito hipersensual, que se apaixona pelo seu opressor. Ele joga toda a culpa da violência sofrida no colo da mulher negra, que é essa mulher que naquele período de escravização ela era um objeto, ela não era sujeito, ela não tinha direito, não tinha posse, ela tinha obrigações com os seus senhores. E isso é muito marcado e muito forte na nossa sociedade brasileira. E muitos autores e muitas obras se valeram a partir dessa construção do Casagrande e Senzala de Gilberto Freire. E ainda é uma referência hoje. É muito fácil eu chegar em alguns espaços nossos de movimento social, e tá ali o livrinho do Casagrande e Senzala e o livro do Darcy Ribeiro, que também o povo brasileiro traz o elemento, sim, da violência, já é um passo na obra na visão do Gilberto Freire, mas ainda muito romântico quanto às violências, quanto à formação do povo. Mas já dá essa possibilidade de se ter um pouco de orgulho, né, da miscigenação, mas entra no leque da democracia racial. E aí que todo mundo diz que no Brasil tem racismo, mas ninguém é racista. Florestan Fernandes foi o primeiro a contestar Casagrande e Senzala. E hoje nós temos outras obras que vão questionando a obra dele. Não tiro a grandeza da obra, é uma obra importante, é uma obra de uma qualidade literária maravilhosa, ele escreve com uma poética fantástica, mas há que se compreender os efeitos e as manobras que se faz a partir da obra dele. Então, essa responsabilidade, né, quando a gente escreve, a gente cristaliza, a gente petrifica algumas questões. E essa é uma pedra dentro da nossa literatura e dentro da nossa política brasileira. Então, construir a discussão hoje
de uma educação libertadora, construir uma escola antirracista, construir um processo de reconhecimento da nossa cultura e reconhecendo as feridas e abrindo aquele diálogo que tu fazia a provocação no início, parte sim da gente questionar essas pedras fundamentais que nós temos na nossa literatura. Concordo que somos uma única raça em cima desse planetinha aqui, mas enquanto o pessoal que nega o racismo se apropriar dessa fala, a gente vai ter que martelar na questão de etnia, sim, a gente vai ter que martelar na questão de identidade racial, sim, né? De pertença a uma raça, sim, né? Porque quem está defendendo hoje a questão de uma única raça é quem tem um lugar privilegiado de fala. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado mesmo. Agradeço o convite, foi uma experiência enriquecedora. Sou uma apaixonada por literatura. Quando me desafiaram a escrever, eu sempre disse assim, não falta escritoras negras, não faltam escritores negros. Falta que se divulgue e se dê visibilidade para essas obras. Nós temos um histórico de produção intelectual da negritude muito bom no Brasil, que, aliás, é referência em outros espaços, em outros países, em outras línguas. Mas esse processo da colonização ele é tão forte que acaba sendo invisibilizada as outras produções, né? Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigado, mais uma vez, valeu. Valeu.